Olá, a Publish News Entrevista com oferecimento de Coisa de Livreiro traz o bate-papo com um diretor de marketing e vendas que vem de outros mercados para o mundo do livro e se tornou um dos grandes especialistas no mercado editorial brasileiro. Ele é Bruno Zolotar. Sim, agora estamos gravando, Bruno Zolotar. Obrigado por ter aberto um espacinho no seu home office, que eu já andei lendo nas redes sociais que você até delimita horário, assim, né? Eu vou trabalhar até aqui, depois nem o WhatsApp eu atendo. Cara, é assim, a gente em home office, pelo menos eu, trabalho muito mais do que no escritório, né? Porque geralmente no escritório da Ruca eu chego 10, eu fico até 7h30, 8 horas da noite e tal, mas em casa geralmente eu começo 9 até 8, 8h30 da noite, né? Mas eu, depois de um certo horário, eu desligo o WhatsApp sim, porque eu acho que nessa questão de home office você tem que ter uma certa disciplina, senão a casa vira trabalho 24 horas por dia, né? Por mais que eu entenda aí que você na área de vendas precisa dar esse suporte quase o dia inteiro, mas acho que você tem que ter alguma disciplina, e até porque esse home office que a gente está fazendo hoje não é o home office normal, né? Que o home office normal, como eu fazia antigamente, era assim, às vezes eu não ia para o trabalho para poder ir para ficar em casa mais sossegado para pensar em alguma coisa, elaborar alguma coisa com mais calma e tal. Esse home office da gente não, é com todo mundo em casa, e esposa, filho, cachorro, então, e você tem que dar atenção para todo mundo, e você tem coisas de casa que você tem que fazer, né? Então, tem que limpar a casa, fazer faxina. Eu aprendi muito a fazer faxina nesse tempo em casa, entendeu? Então, realmente, cara, eu imponho algum horário sim, depois de uma certa hora eu desligo o WhatsApp. A faxina, Bruno, ela te ajuda a organizar o pensamento? O que a faxina trouxe de novo para a sua vida empresarial, vida executiva? Cara, eu não, assim, a faxina é uma coisa engraçada, cara. Às vezes alguém me liga e aí eu pego eu tenho mania de falar quando me ligam no celular, né, o WhatsApp, falar andando, né? Eu ando para lá e ando para cá na casa, né? Eu não consigo ficar muito parado quando alguém me liga, não sei exatamente por quê. E aí, às vezes, eu estou falando com a pessoa, pegando uma vassoura e estou varrendo, entendeu? Estou aproveitando o tempo. Mas é uma coisa assim, cara, que a gente aprendeu a fazer. Acho que todo mundo. Eu tenho uma secretária aqui em casa que ajuda a gente e tal, mas desde o início da pandemia, mandei ela para casa, estou pagando normalmente, mas ela não está trabalhando, né? Eu não quero que ela pegue transporte público. Então acaba que você tem que fazer essa parte, e as crianças aprenderem a fazer essa parte também, né? E cada um arrumar seu quarto e tal. Então, e eu não sou, quem me conhece sabe disso, eu não sou uma pessoa muito organizada, né? Então, assim, a faxina me ajuda a ser um pouco mais organizado do que eu sou. Então, assim, não fazer tanta bagunça, entendeu? Porque sou eu que vou ter que arrumar tudo. Então, acho que nesse ponto ela me ajudou a ser um pouquinho mais organizado. Aliás, Bruno, todo mundo está fazendo a mesma pergunta para todos, uns para os outros, mas ela é inevitável, né? O que vai ser desse nosso mundo do livro daqui para frente? Olha, André, eu por natureza sou uma pessoa otimista, né? Eu não gosto dessa coisa de gente ficar chorando pitanga, que a coisa tá ruim. Eu acho que essa crise, ela tem uma diferença das anteriores que a gente passou. É uma crise que é democrática, ela é para todo mundo. Então, ela é para a gente, é para o cara do iogurte, é para o cara que fabrica tênis, é para o cara do restaurante da esquina, é para todo mundo. Então, eu acho assim que o mercado editorial ele passou por alguns problemas nos últimos anos que baqueou um pouco a cadeia de distribuição, né? As livrarias, alguns editores sofreram, alguns distribuidores sofreram, e isso vem de alguns anos para cá, não é de agora, né? Mas eu acho assim que a gente vai sobreviver, né? Eu acho que o mercado editorial é meio que o Jason daquele Sexta-feira 13 do mercado de entretenimento. Acho que a gente vai morrer, a gente não morre, a gente continua. Eu até tenho uma brincadeira que a gente faz que eu fazia sempre com a Daniela Kfouri, da Harper, que é minha amiga, que eu falo assim, Daniela, eu vou fazer umas camisetas para vender. Eu acho que foi 2018, que foi um ano muito ruim para as editoras, que era assim, 2018 eu sobrevivi. Pois é, agora eu vou fazer essa de novo. 2020, o mercado editorial sobreviveu.
Né? Então Alguma eu coisa acho que tipo Alive and Kicking, né? a Love and Kicking, pois é, mas eu acho que assim, eu acho que há alguns aprendizados, né, dessa crise toda, né? Eu acho que realmente a venda por meios digitais já cresceu nesse tempo aí de pandemia, né? Eu sou uma pessoa que sou meio tarado por número, né? Eu vi lá, a primeira semana que as livrarias fecharam, quanto que o e-commerce representava, quanto que o e-commerce está representando agora, então ele cresceu, ele conseguiu crescer. Eu acho que várias livrarias que não trabalhavam e-commerce começaram de alguma forma, vender, seja por site, seja por WhatsApp. Eu acho que a venda, o e-commerce, nesse momento que a gente está, ele cresceu e isso vai ficar. Depois que as lojas voltarem a abrir, ele vai continuar forte e muita livraria que não vendia por e-commerce passou a vender e isso vai fazer parte do faturamento dela. E eu acho assim que muito interessante, André, como é que eu vi muito livreiro se virar para tentar ter algum faturamento, né? Então, pô, eu vi o Marcos Gasparian, da Argumento, do Leblon, em vídeo no Facebook, entregando o livro em Ipanema com o cachorro atrás no carro, né? A Elisa Ventura, né, também com o carro dela, fazendo entrega, muita gente fazendo venda para o WhatsApp, né? E assim, eu ouço daqui e dali que muita livraria pequena arranjou um caminho, né? E eu acho que é isso, eu acho que a gente, tanto as editoras quanto as livrarias, aprenderam alguns caminhos. É óbvio que a gente tem um baque no faturamento, acho que todo mundo tem esse problema da queda do faturamento, mas eu acho que assim, alguns caminhos surgiram e acho que esses caminhos, depois que a coisa voltar ao normal, que eu não sei quando é que vai voltar ao normal, mas acho que essa parte do digital, da venda, seja por aplicativo, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por e-commerce, isso aí é uma coisa que vai ficar e vai ser agregado ao nosso dia a dia. Apesar de que não é uma coisa nova, né? A venda por e-commerce, por internet, já acontece há décadas, né? Algumas décadas, né? Mas eu acho que assim, muita gente agregou isso à forma como vendia livro, e eu acho que isso vai continuar. E tem os e-books, né? Que eu acho que houve um crescimento agora nessa época, né, da pandemia. Tem os audiobooks que eu acho que também vão crescer aí com isso tudo. Então, eu acho que. Mas eu sou um cara otimista. Acho assim, a gente vai ter um ano que, a gente olhando esse ano contra 2019, no geral, o mercado vai cair, porque realmente o varejo físico no Brasil ele tem um peso ainda para livros, né? As lojas já estão fechadas, muitas há mais de 2 meses, algumas estão começando agora devagarzinho a voltar, mas a gente também não sabe como é que vai ser essa volta. Então, acho que haverá uma queda? Acho, mas a gente vai sobreviver mais uma vez. É o que eu digo, nós somos o Jason do mercado do entretenimento. Nós não vamos morrer, nós vamos voltar outra vez. Bruno, você veio várias oportunidades em vários eventos, você conta isso, que você trabalhava no mercado de bebidas, e daí Isso. foi para o livro. Tenta lembrar para a gente como é que foi essa transição. Em que momento você pensou no mercado do livro, ou foi convidado e vislumbrou isso? Caramba, eu vou vender livro, como é que é? Cara, André, isso é uma longa história, né? Eu sou uma pessoa que sempre fui muito ligado à coisa de cultura, né? Sempre fui muito ligado, principalmente cinema, e sempre gostei muito de ler, né? E a minha família já tinha isso, meus avós, minha mãe, meus pais sempre foram muito ao cinema enfim, sempre leram muito, então eu trouxe isso da família, né? E assim, eu sou, por formação, eu sou publicitário. Uhum. E eu sempre tive um sonho de trabalhar ou com cinema ou com livro. Isso era um sonho que eu tinha, assim, de trabalhar nessa indústria do entretenimento, né? É, Enfim, eu comecei trabalhando em agência de propaganda, depois eu fui trabalhar com bebida, né? Que não deixa de ser indústria de entretenimento também. Porque a bebida tem muita coisa em comum, principalmente vinho. Vinho tem muita coisa em comum com livro. Eu trabalhei numa empresa multinacional que vendia uísque, vinho e licor, né? E tequila. E especialmente vinho tinha muito a ver com livro, porque, por exemplo, o uísque, você trabalha
Mas eu trabalhei uma época como gerente de produto de uísque. Você trabalha lá 3 marcas e você tem 5 competidores e acabou. E o uísque é a mesma marca, 30 anos depois continua a mesma marca. O que você faz nesse trabalho do uísque é assim, a cada 5, 10 anos tentar pegar uma nova geração para começar a consumir aquilo, e você vai modernizando a comunicação e vai mudando a embalagem e tal. O vinho, ele é diferente, porque a quantidade de rótulos diferentes, de tipos diferentes de vinhos, de marcas, de procedências, é muito parecido com o livro, né? Um livreiro, ele é um sommelier de livro, né? Porque ele é um cara que no meio daquela variedade enorme de títulos, ele pode te dizer o que é melhor para você comprar, pode te dar uma indicação, que é muito o trabalho do sommelier, né? Mas, eu voltando a essa questão da bebida, então, assim, eu comecei a trabalhar com bebida, trabalhei 11 anos numa multinacional de bebidas, trabalhei em vendas e marketing e tal, mas, assim, eu nunca deixei de lado esse sonho que eu tinha de trabalhar com cinema ou com livro. E eu me lembro que eu quando estava na empresa de bebidas, eu todo sábado pegava o Globo e a Veja e ficava olhando a lista dos mais vendidos e tentando entender o que era estar numa lista dos mais vendidos, que número de vendas que aquilo deveria representar, como é que você fazia para um livro entrar na lista dos mais vendidos. E aí Você vislumbrava alguma coisa já nesse momento, não? Hã? Você tinha esse Não, nesse momento não. Não, nesse momento não. Mas eu assim, sempre tive essa vontade. Ok. E curioso que há muita, acho que na década de 90, eu, eu, eu não, acho que um pouco antes de trabalhar com bebida, uma pessoa me falou que conhecia o Alfredo Machado, se não me engano, o Sérgio Machado, falou que a Record tinha uma vaga e tal. Isso quando eu nem sonhava em trabalhar com livro, sabe? E eu me lembro assim que para mim, naquela época, trabalhar na Record seria o máximo, mas eu não fui, eu fui trabalhar com bebida. Mas assim, eu vislumbrava essa coisa, e assim, nos últimos 2 anos que eu fiquei em bebida, eu fiquei martelando essa coisa na cabeça. Poxa, gostaria de trabalhar com livro, gostaria de trabalhar com livro. Eu, de repente, podia ter uma editora e tal. E aí, quando eu deu 11 anos de empresa, eu resolvi pedir demissão. Assim, eu estava infeliz já estava cansado, já não me dava tão bem com as pessoas lá dentro e tal. E eu falei, bom, vou sair, fiz um acordo, vou sair e vou abrir uma editora. Isso foi em 2003. Só que, André, assim, eu tenho uma característica o pessoal brinca comigo, né? Que diz que eu sou judeu, que eu sou minha família é judaica. Eu sou Capricórnio no horóscopo e sou cabra no horóscopo chinês. Então, assim, eu sou muito pé no chão. Então, eu pensei nessa coisa da editora, mas eu falei, não conheço nada disso, não vou botar meu dinheiro, o dinheiro que eu tinha de rescisão, nesse negócio da editora. E aí eu fui abrir uma consultoria de marketing com um amigo meu, né? A gente ficou um tempo trabalhando com isso. Só que assim, sempre fiquei martelando na minha cabeça esse negócio de trabalhar no mercado editorial. Aí, não me lembro mais o ano exatamente, não sei se foi 2004, 2005, eu fui fazer uma pós-graduação em mercado editorial na PUC, no Rio de Janeiro. Porque eu falei, bom, deixa eu pelo menos entender como é que funciona esse mercado aí, né? Saber o que é, né? Porque eu não sabia nada. Eu tinha um histórico de trabalhar em marketing, mas eu não conhecia nada do mercado editorial. E aí eu fiz essa pós-graduação. E aí um dia eu estava com um amigo que era professor da UFRJ, e ele falou assim, Bruno, você tem consultoria? Eu falei, tenho. Você ainda tem vontade de trabalhar com livro? Porque em algum momento deve ter falado isso com ele, né? Eu falei, tenho. Porque tem uma vaga lá Estou sabendo que tem uma vaga para gerência de marketing na Record. Você não manda o teu currículo? Aí eu mandei o currículo, e aí eu fiz entrevista na época com o Sérgio Machado e com a Luciana Vilas Boas, e aí eles me escolheram, porque eu acho que eu era um cara que tinha um background de marketing, né? Eu tinha uma vivência de marketing, e ao mesmo tempo, por causa do curso, eu tinha alguma noção do que era o mercado, eu não era um pato novo total, entendeu? Então foi assim que eu entrei no mercado do livro.
Que barato. E daí, quase 20 anos de diferença daquela primeira vaga da Record que tinha. Exatamente. Que eu entrei na Record em maio de 2007. Isso fez quase 20 anos depois. E depois eu lembrei de uma outra coisa, que numa Bienal do Livro, eu entrei num stand da Record, isso, sei lá, né, não sei, eu devia ser redator publicitário, porque antes de trabalhar com bebida eu fui redator publicitário. E eu entrei no stand da Record e eu falei para minha namorada, pô, deve ser ótimo trabalhar aqui. Então isso é uma coisa que já estava ali em algum momento no destino. Você acredita em destino? Cara, eu acredito que algumas coisas convergem para um ponto, entendeu? Eu não sou uma pessoa mística, nem religiosa, nem nada, mas eu acredito um pouco assim que algumas coisas convergem. Então assim, essa coisa que eu tinha uma vontade durante um tempo de trabalhar na Record, depois eu acho que esse curso é uma coisa que me ajudou, depois aí surgiu essa vaga, né? Aí eu fui trabalhar com uma coisa que eu realmente gostava. Eu acho que quando você está afim de fazer uma coisa, quando você se prepara para ela, eu acho que em algum momento as coisas convergem para que aquilo ali aconteça. Isso quer dizer que a Zolotar Edições ainda está nos planos? Um dia a gente vai botar um livro nas mãos? André, na verdade, assim, eu acho assim, que a minha contribuição para o mercado é muito mais vender livro, né, ajudar a aumentar o consumo do livro e fazer a distribuição do que ter mais uma editora, sabe? Eu não tenho essa... Eu já tive lá atrás, sim, né, nessa época que eu não conhecia muito o mercado, mas hoje, conhecendo o mercado, eu acho que a gente precisa de mais gente pensando em como é que vende e mais gente ampliando a distribuição do livro no Brasil, né? Porque eu acho que assim, a gente tem um gargalo aí de poucas grandes livrarias físicas, alguns poucos e-commerces grandes, né? E eu acho que o grande desafio é você entender como é que você consegue ampliar nesse país continental, a distribuição de livros, né? Eu tenho uma teoria, porque isso muito se fala, o governo não incentiva, né, a leitura e tal, mas eu tenho uma teoria que, assim, se você ampliar a distribuição do livro, se você conseguir fazer com que as pessoas encontrem mais livros no seu caminho, o mercado pode crescer, né? Por exemplo, eu trabalhei com bebida, né, como eu te falei. Então, por exemplo, eu me lembro que a gente já comprava Nielsen naquela época, né, que o livro no Brasil foi ter Nielsen muito depois. Mas a gente já comprava Nielsen lá em bebida, lá em 95, sei lá. E aí tinha uma estimativa de que um dos produtos que eu trabalhava, que era o brand Domecq, era vendido em 30 mil bares no Brasil. Bares, vamos dizer, barra direitinho, com cadeirinha, tipo restaurante, com tudo organizadinho. Isso sem contar a parte de boteco informal e tal. Então, assim, 30 mil. A gente achava que a distribuição não era boa, que a distribuição podia ser muito maior. E você vê que eu acho que hoje no Brasil, não sei se a gente tem 2.000, 2.500 livrarias. Então, assim, uma das razões pelas quais algumas coisas vendem muito mais do que livro é porque as pessoas não encontram livros no seu caminho, né? Então, assim, por exemplo, você vê, tem bairros do Rio de Janeiro inteiros que não tem uma única livraria, né? Tem bairros de São Paulo que não tem uma única livraria. Tem cidades no Brasil que não tem um ponto de venda de livraria, não é nem a livraria em si. É lógico que você vai dizer, não, Bruno, mas tem o e-commerce. Não, claro, tem o e-commerce, mas tem gente que não gosta de e-commerce, tem gente que não tem acesso ao e-commerce, tem gente que não gosta de botar cartão de crédito em e-commerce, não gosta de boleto, enfim. E tem um lance da venda de qualquer produto que você tenha, que é a compra por impulso, que é você passar por ali, bater o olho e falar, opa, eu quero aquilo ali. Então, nesse sentido, eu acho que a minha contribuição para o mercado é muito mais essa de fazer com que as pessoas comprem mais livro através do marketing, né? E tentar aumentar a distribuição, que é aumentar o número de pontos de venda que vendem livro no país, né? E a gente tem algumas iniciativas muito legais aí de alguns clientes, como, por exemplo, a Catavento, né, que é uma distribuidora que faz um trabalho bacana aí em loja de conveniência. Você tem a Vitrola, lá no Sul, que também faz um trabalho muito bom de supermercado e tal, mas eu acho que, assim, a gente tem que tentar colocar mais livro na rua, para que as pessoas passem e digam assim, opa, deixa eu comprar aquele livro ali, que é uma coisa que é a venda por impulso mesmo. Engraçado, você falou da Catavento, eu lembro do seu Luiz Alves, uma história que ele sempre conta,
de quando ele trabalhava como vendedor na Catavento, o Luiz Alves, que é fundador da Global Editora, né? Uhum. Que eles colocaram displays dentro de táxis aqui em São Paulo, nos antigos Fuscas, não tinha o banco da frente, tinha lá um display com livro. Bacana. Eu acho que é por aí. Eu acho que assim, é lógico que tem algumas questões assim que são, por exemplo, quer ver uma coisa? Uma vez eu fui aos Estados Unidos e eu vi assim, por exemplo, toda loja de decoração dos Estados Unidos, grande, pequena, ela tem lá uma estantezinha de livros ligados àquele tema, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos. Você tem uma loja, por exemplo, uma loja de brinquedos, que tem uma estante lá de livros que, de alguma forma, falam com aquele universo dos brinquedos ali, ou uma loja de decoração. Então, são coisas que eu acho que podem ajudar. É lógico que não vai ser um faturamento enorme, mas eu acho que a minha tese é essa: quanto mais você vê livro por aí, mais a gente tem chance de vender. Eu acho que aumentar a distribuição é um desafio assim, no mercado como um todo. Você falou da sua casa, que era uma casa já de leitores, os seus avós e pais. Lembra um pouco para a gente dessa casa, como é que era, onde que era? Cara, eu na verdade, assim, como eu falei, minha família, por parte de mãe, é de origem judaica, né? E o meu avô, ele veio de Odessa. Ele veio, acho que em 1917, para o Brasil. Que é uma loucura, né? Você pensar, a pessoa sair de Odessa, né? Não fala nada de português, um frio do caramba, chegar aqui no Rio de Janeiro. E meu avô foi morar em Madureira, que era onde os judeus ficavam no Rio de Janeiro. E aí conheceu minha avó, que era húngara, de Budapeste, que morava em Madureira também. E meu avô tinha muito essa coisa de cultura, né? Eu me lembro do meu avô sempre muito livro lendo, muito livro. Meu avô ia muito a cinema. Meu avô fazia um negócio que depois eu fui fazer, que era assim: meu avô entrava no cinema 2 horas e saía 6, 7 horas da noite. Naquela época, que a gente podia ficar no cinema, ninguém tirava você, que a gente entrava no meio do filme e tal, né? E os meus pais também. A minha mãe pegou isso dos meus avós maternos. O meu pai não é judeu, mas era uma pessoa super ligada, adorava ler jornal, lia muito livro. E meu pai era um cara que tinha uma vida dupla. De dia ele era bancário do Banco do Brasil, e de noite ele era empresário de shows. Então, o meu pai lá atrás, quando você não tinha nem... acho que não tinha nem ponte em Niterói. Meu pai trazia shows aqui para Niterói, entendeu? Simonal, Sérgio Mendes, Gal Costa e tal. Então, assim, eu fui muito... Eu sempre fui muito ligado com essa coisa toda, entendeu? Vou dizer, do show business, entre aspas, né? Então, eu acho que veio isso, né? Veio isso. E o meu filho não, mas a minha filha lê bastante, a minha irmã lê bastante. A gente sempre foi muito cercado de livros. E esses meus avós maternos, eles moravam em Teresópolis, né? E eles tinham um apartamento lá que a gente vendeu há pouco tempo. Mas quando eu fui lá ver o apartamento há pouco tempo para arrumar para vender, nossa, que eu achei de livro, sabe? Dentro dos armários, sabe? Então, isso é uma coisa que veio lá de trás, dessa cultura, né? E eu acho, André, que tem uma coisa assim que que ajudou muito na minha formação, foi esse lado, né? Porque, assim, marketing você aprende, tem milhões de faculdades aí, tudo quanto é lugar, curso em EAD e tal, mas essa parte, a cultura é uma bagagem, né? É uma coisa que você vai formando ao longo do tempo. Assim, por exemplo, no tempo que eu trabalhei na Record, a Record é uma empresa que lança de tudo, né? Todo tipo de livro. E eu consegui entender muito rápido o que era cada livro, independente do qual era o segmento dele, para que tipo de público e tal. E isso vem, acho que, dessa bagagem cultural que eu fui adquirindo durante décadas, né? Eu acho que isso e veio disso, veio lá dos meus avós, dessa coisa deles lerem tanto, e irem tanto ao cinema, e depois dos meus pais, e depois do meu interesse mesmo nessa área de cultura e entretenimento. Essa sua vivência com o seu pai, que era promotor de shows, é muito curiosa. Imagina, são dois lados completamente diferentes de atuação, de estar na vida, né? E para o Banco do Brasil, que era a tranquilidade que até minha geração, a nossa geração, ainda foi aconselhada: faz um concurso para passar no Banco do Brasil, né? E daí ir para a noite, né? Você lembra de algum show em especial, de alguma coisa que tenha marcado? André, eu era pequeno, assim, e depois meu pai, durante muito tempo eu tenho umas histórias engraçadas, assim, que eu vou contar, mas uma história que eu ainda era muito pequeno, que eu acho que que meu pai me contou depois, né?
Foi duas histórias muito curiosas, que meu pai, ele era baterista, jovem, né? Ele era baterista. Depois ele foi ser do Banco do Brasil, como eu te falei. E aí você está falando essa questão, o sonho do meu pai dourado era eu ser bancário do Banco do Brasil. Eu tinha horror. Eu pensava, quando meu pai falava isso, eu pensava assim, eu num caixa de banco o dia inteiro. Era essa a minha visão, né? E aí, é engraçado que quando eu fui fazer vestibular, eu ia fazer informática. Na época, não se chamava informática, que era uma carreira promissora. E aí, mas, cara, eu era péssimo em física. A matemática até que eu me virava, mas física eu era muito ruim. E aí eu resolvi fazer cinema. Falei, pai, eu vou fazer cinema. Meu pai quase morreu, André, quase morreu, porque ele na cabeça dele, o cara que não é bancário, fazer informática, ok, mas cinema, ainda mais naquela época, que tinha 4 filmes por ano no Brasil, não tinha streaming, não tinha esse mundo de conteúdo que a gente tem hoje, acabei fazendo publicidade, que meu pai achava que publicidade dava algum dinheiro, né? Mas uma história interessante do meu pai é o seguinte, André, essa história é maravilhosa. Meu pai tinha um conjunto, eu não sei o nome do conjunto dele, que tocava música tipo Glenn Miller, essas coisas assim. Isso foi um pouco depois da guerra. E tocava aqui no Cassino Icaraí, que é a atual reitoria da UF, né? E aí meu pai tinha um conjunto lá, ele era baterista e tal, e eles tinham um pianista. Um dia o pianista passou mal. E aí eles não sabiam quem eles iam chamar. Aí falaram assim, não, tem um menino de 10 anos de idade que toca piano pra caramba, chama ele que ele resolve. Chamaram o menino. Sabe quem era esse menino? Era o Sérgio Mendes. Nossa! Era o Sérgio Mendes, que é daqui de Niterói, depois saiu, foi para os Estados Unidos e tal. Então, isso é uma história interessante. E depois o Sérgio Mendes foi ter uma outra questão que meu pai me contava, que era o seguinte, no auge do Sérgio Mendes, no ano 74, 75, ou talvez um pouquinho mais cedo, não me lembro exatamente o ano, mas meu pai conta isso. O Sérgio Mendes estourou nos Estados Unidos e tal, e ele voltou para o Brasil para uma turnê. E aí o meu pai alugou o Caio Martins, que é um estádio aqui perto de casa, em Caraí, para um show do Sérgio Mendes. Só que o Sérgio Mendes foi dar uma entrevista uns dias antes para um jornal brasileiro, perguntaram para ele, no auge da ditadura, se achou que o Brasil estava melhor ou pior. O que o Sérgio Mendes falou? Que achou que estava melhor. Cara, então assim, meu pai esperava lotar o Caio Martins. Cara, deu, acho que, sei lá, um terço do que ele esperava. E quem estava nesse show era o Ricardo Amaral, né, que teria 2 dias depois ou 3 dias depois no Rio, no Maracanãzinho, um show do Sérgio Mendes lá. E o Ricardo Amaral ficou apavorado com o prejuízo do meu pai. Meu pai teve tanto prejuízo nisso, André, que ele teve que vender a casa que a gente morava para poder pagar o negócio lá do rombo lá do Caio Martins. Mas aí é o seguinte, aí o Ricardo Amaral estava nesse show, o Ricardo Amaral era empresário tinha combinado o show do Sérgio Mendes no Maracanãzinho, e aí, para salvar o show, isso está no livro do Nelson Motta, acho que é aquele Noites Tropicais, ele chamou quem para abrir o show do Sérgio Mendes? O Wilson Simonal. Então, aquele negócio do Wilson Simonal, que é no Maracanãzinho, regendo todo mundo, né, aquele show antológico do Wilson Simonal, foi muito em função do cano que meu pai tomou aqui no Caio Martins, porque o Ricardo Amaral chamou o Simonal para encher o Maracanãzinho, e o Wilson Simonal foi tão bem que as pessoas esqueceram até o Sérgio Mendes depois, né? Então, isso são lembranças que eu tenho aí dessa fase do meu pai. Tem uma outra lembrança que é muito engraçada, que é o seguinte, o meu pai uma vez trouxe a Ângela Rorô para cantar aqui em Niterói, no teatro, né? E a Ângela Rorô lá começando, né? E a Ângela Rorô sempre foi Ângela Rorô, né? Sempre foi desbocada, falava que dava na telha. E meu pai, eu acho que eu tinha uns 13 anos, 12, sei lá. Meu pai me botou, eu e minha irmã, que era mais nova, na primeira fila. E a Ângela Rorô falava assim, opa, hoje temos crianças na plateia. Pessoal, não vou falar palavrão, porra. Então, assim, tinham várias histórias, cara. Era muito divertido essa parte, assim, Depois meu pai cansou um pouco disso e foi cuidar só de uma coisa meio de publicidade e tal. Depois que ele se aposentou do Banco do Brasil, mas tem muita história. Caramba, que pesadelo para ele isso. Imagina ter que vender a casa onde vocês moravam para pagar um prejuízo de alguma coisa que ele estava... E aí fomos morar no apartamento. Mas eu era pequeno, eu não sabia. Essa época você não... É que nem o negócio da pandemia, né? Quem tem criança pequena agora, daqui a 5 anos, as crianças daqui a 10 anos vão nem lembrar que teve uma pandemia, que passaram por essas coisas. Né? Como será que vão lembrar? É sempre um mistério, né? Você toma suas atitudes
profissionalmente na vida, acho que não dá. A gente tem o costume de dizer profissionalmente não, e na verdade somos uma pessoa só com tudo dentro, né? E você toma as atitudes mais movido por princípios de ação, ou você calcula resultado, controla um pouco o que vai ser o resultado? Como é que é esse equilíbrio, Bruno? Cara, André, eu acho que eu sou uma pessoa mais calculista, assim. Eu sou uma pessoa mais, assim, de olhar mais, pensar mais as coisas, de calcular. E assim, eu não sou exatamente uma pessoa que resolve, toma uma decisão e vai embora, entendeu? Eu não sou assim, não. Eu sou uma pessoa mais calculista, mas eu sou uma pessoa que, assim, usa a minha intuição para decidir algumas coisas, sim, entendeu? Depois que eu faço depois que eu botei o pé no chão, aquela história do Capricorniano, depois que eu botei o pé no chão, eu uso minha intuição para chegar em algumas decisões, algumas coisas que eu penso mais para frente, sim. Tem muito risco no mercado do livro? Cara, eu acho que tem, André. Eu acho que tem, sim. É uma indústria, é óbvio que não é um risco igual ao cinema, né? A escala é muito menor. Mas eu acho que são muitos riscos que você tem hoje, né? E as editoras, né? Eu às vezes fico meio assim. Eu dou aula também, né? De marketing para o público interessado. E assim, uma coisa que eu falo, assim, uma coisa que me deixa meio nervoso é quando as pessoas falam assim, ah, mas o autor só ganha 10% e a editora ganha 90%, né? Porque a conta não é essa, né? Tem a parte que é tem a parte que é do livreiro, né, da cadeia de distribuição, e é o seguinte, o autor ganha 10% efetivamente do que ele, o 10, às vezes dependendo do autor, às vezes 12, 15 e tal, do preço de capa, mas assim, tem um investimento todo da editora por trás, né? Tem um investimento de tempo das pessoas para editar o livro, de tempo para você diagramar, tem o dinheiro que você bota na frente para poder imprimir os livros, no caso do livro físico, tem a questão de que você tem que consignar os livros, né? Mandar esses livros para o frete, depois tem a questão de você ter que receber isso, às vezes você recebe, você faz um livro hoje, você vai começar a começar a ter o retorno desse livro daqui a 4, 5 meses, quando os clientes começarem a te pagar. Então, acho que há um risco, sim, há um risco bem grande hoje, mas acho que assim, tem coisas que diminuem, né? Então, por exemplo, uma editora que tenha muito catálogo, o catálogo vende bem, o catálogo é meio que um colchão que você tem ali para amortecer problemas que possam acontecer, porque o catálogo, aqueles livros que você já lançou há algum tempo que continuam vendendo sem parar, é isso mesmo, é meio que um colchão mesmo para amortecer qualquer problema que você tenha. Agora, eu acho que hoje em dia, né, a gente tem essa questão do Brasil, no Brasil a gente está recompondo a cadeia de distribuição, de algumas redes estarem crescendo, de outras lojas estarem abrindo. Eu acho que é um momento de ser um pouco mais conservador, sim, com relação à produção editorial, né? Você não pode querer lançar hoje o que lançava, sei lá, 2 anos atrás, a quantidade de livros. Acho que você tem que ser um pouco mais conservador, sim. E daí, fundo de catálogo é um tesouro das editoras? Cara, ele é mexido do jeito merecido, vamos dizer, com carinho merecido? Eu acho que as editoras, assim, você tem, por exemplo, na Rocco agora, na verdade, eu acho que se você analisar um pouco as listas dos mais vendidos dos últimos meses, você vai ver que o que está vendendo muito bem é o catálogo das editoras, né? Então você tem aqueles livros mais antigos, mais clássicos, que estão vendendo bem, né? Então, por exemplo, na Rocco, hoje está vendendo muito bem um livro, que é um livro antigo chamado Mulheres que Correm com Lobos, que é um dos livros, que é um livro que era de catálogo, foi feito ano passado uma edição nova, com capa dura, e isso fez com que o livro decolasse de novo. Eu vejo, por exemplo, agora, a gente estava, agora em abril, em final de abril, a gente relançou todos os livros de Harry Potter, com uma nova capa, com capa dura, também com um box bonito, para comemorar os 20 anos do lançamento de Harry Potter no Brasil. E foi uma coisa que foi o seguinte, a gente refez, teve esse cuidado em cuidar do catálogo e refazer todos os livros,
E foi super bom. Foi uma coisa que, além dessas edições, né, novas, que venderam super bem, tudo que era relacionado a Harry Potter voltou a vender muito bem, né? Então, eu acho assim, que o catálogo bem cuidado, assim, o catálogo que de vez em quando você pega, muda uma capa, muda a forma como você diagrama, coloca alguma coisa a mais, coloca um extra, né? Acho que isso funciona muito bem, né? Porque o livro de catálogo bem trabalhado, numa nova edição, ele funciona para o mercado como um lançamento. E geralmente funciona, assim. Então, nessa pandemia eu tenho visto assim, vários e vários livros de várias editoras diferentes vendendo super bem, e o que está vendendo muito bem é catálogo mesmo. Bruno, a gente não é novidade para ninguém, todo mundo está vivendo essa maluquice na política, não é só na política, mas nas opiniões, né, divididas por todo lado. Como é que você percebe no mercado as diferenças, o relacionamento entre pessoas que pensam de forma diferente politicamente? É amainado ou tende a ficar também polarizado como todo o resto? Ou o mundo do livro consegue levar melhor isso? Como é que você percebe? Não, eu acho que o mundo do livro consegue levar melhor isso. Assim. Eu acho que a gente tem É lógico, acho que as pessoas têm opiniões diferentes, divergentes, enfim. Mas eu acho que uma coisa que eu acho muito bacana do mercado do livro, você estava falando essa questão da mudança, né, de bebida para livro, é que no mercado do livro é todo mundo muito educado, quer dizer, a grande maioria é muito educada, né, muito polite, né, como a gente diz em inglês, né? Então, assim, você tem uma questão de você ter pontos de vista diferentes, mas as pessoas argumentam e conversam sobre esses pontos de vista. É lógico que tem as pessoas que são mais extremadas de um lado ou de outro, mas acho que existe esse diálogo, né? Que eu acho que é muito o que está faltando hoje em dia no país, entendeu? Então, assim, eu acho que, no geral, acho que no mundo, né? As pessoas não querem ouvir a sua opinião, elas só estão interessadas numa opinião que reforce o ponto de vista delas, né? E pelo menos assim, o que eu convivo com o pessoal do mercado editorial, acho que o mercado editorial tem essa tendência maior ao diálogo do que outros mercados, sem dúvida. As pessoas são mais educadas, são mais cultas. Eu acho que educação e cultura ajudam muito nessa coisa desse diálogo. Tudo bem. Para ir terminando, deixa. Qual é o livro da sua vida hoje? Porque o livro da vida da gente, às vezes, é um na semana passada, foi outro 2 meses atrás. Qual é o livro da sua vida hoje? Cara, bom, o livro que eu estou lendo hoje é um livro que eu acho muito legal para esse momento, que é um livro chamado Modern Love, que é da Rocco, que é o livro que deu origem àquela série da Amazon, né? E, na verdade, assim, é um apanhado de textos de uma coluna do New York Times sobre amor, né? Mas o que eu acho que eu estou quase terminando esse livro e eu acho que é interessante porque, assim, não é só o amor entre homem e mulher, o amor de casal, ou entre homem e homem, não é isso. É o amor como sentimento universal, né? Então, hoje, por exemplo, tem um capítulo ali que fala de uma mulher solteira, já de 35 anos, que adotou um adolescente de 15 anos, e fala dessa questão do amor da adoção. Tem um capítulo que eu estou lendo agora, que é um casal que o homem, depois de anos de relacionamento, se vê como mulher e fala para a esposa dele, que ele se vê como mulher, que ele quer fazer a operação para mudar de sexo e quer continuar com ela como casal, mas como mulher com mulher. E eu acho assim, é tudo muito bonito, é tudo muito sensível, tudo muito bem escrito. Então eu acho que assim, é um livro para um momento desse que está tudo tão raivoso, né? Que eu acho que a gente aqui no Brasil está vivendo isso, né? Já é um momento difícil, né? E por essa questão toda política aí, a coisa fica mais pesada ainda. Então, eu acho que é um livro bem bonito para esse momento. Um outro livro assim que eu acho, André, que assim, tem livros que em alguns momentos da sua vida fazem muito sentido e outros, aí depois passa, já não acha tanto isso, né? E depois outros que não faziam passam a fazer.
Mas um livro que eu gosto muito é o Êxodos, do Leon Uris, que é um livro que conta, de forma ficcional, a fuga dos judeus que estavam em campos de concentração no Chipre para Israel, para a fundação de Israel, né? Isso me bateu muito, porque eu eu sou de origem judaica, mas a minha família nunca foi muito religiosa, nunca foi muito ligada nisso, né? E meu pai não era judeu. E eu, cara, na verdade, sempre me assumi como judeu e tudo, mas assim, eu nunca tive ligado a essa coisa do judaísmo, né? E aí, quando eu fiz 50 anos, eu comecei a me ligar um pouco mais. E aí eu resolvi me dar de presente uma viagem para Israel para entender lá minhas raízes, né? E assim, eu me senti muito bem em Israel, sabe? Eu fiquei, acho que 10 dias, me senti muito bem em Israel. E eu não sou uma pessoa que tem essas crenças, porque a sua genética, o DNA, o gene, essas coisas, a herança, a memória que passa do gene. Eu não tenho muito essas coisas, sabe? Mas eu vou te dizer que foi um impacto muito grande na minha vida em Israel, assim, e foi uma coisa que eu, assim, um mês depois de voltar de Israel, sei lá, 45 dias, todo dia eu sonhava com Israel, todo dia eu sonhava com Israel. E aí, quando eu voltei, aliás, quando eu fui para Israel, eu já estava lendo Êxodos, né? E me marcou muito que eu levei para continuar lendo em Israel. E quando eu voltei, eu li outros livros ligados a Israel, e eu acho que é muito interessante, esse livro é muito legal, que é a saga dos judeus, ele fala dessa parte da fuga depois da Segunda Guerra Mundial, do campo de concentração inglês para Israel, mas na verdade ele conta a história toda para trás. Então ele me ajudou muito a entender, né, a história dos judeus através do século. Então é um livro que me marcou bastante. Sensacional. É mais uma das trajetórias das jornadas humanas, né? A gente sai em jornada da África para o resto dos continentes, sai entre continentes, sai de um país para o outro, vai de um lado para outro no pensamento. A gente está sempre em jornada, né, Bruno? Não, isso a jornada é eterna, né? Aquilo que eu te falei, né? Pô, pensando no meu avô e na minha avó, a pessoa sair lá dos anos 1910 e 15, sei lá quando era, pegar um navio para vir para o Brasil, um lugar que você não sabia nem onde era, o que era, qual era o clima, um Brasil que para 21 anos depois, né, 1915, quase menos de 30 anos depois, um pouco mais de 30 anos depois de virar república, né? Então, assim, é uma odisseia, né? E eu acho que é isso, acho que a gente está sempre buscando o melhor para a gente, sempre nessa travessia de tentar chegar a um lugar melhor do que o lugar que a gente está hoje. Cara, eu te agradeço 1000 vezes pelo tempo que pôs à disposição da gente aí agora. Gostaria muito que você estivesse pessoalmente aqui nesse sofá, mas também eu acabo esquecendo que estou pela internet conversando. Bom. Super obrigado você, André. Você é o pessoal do Publish News.